Fala, tropa, beleza? Inscreva-se no canal, acione o sininho e ajude assim o canal a crescer, né, galera? E hoje chegou o grande dia, hoje é dia 19, sábado. O Botafogo jogará sua segunda partida pelo Campeonato Brasileiro da Série C, né, galera? Jogo nos aflitos às 5 horas da tarde. Então, o Botafogo aí em busca da sua vitória. Vamos falar sobre esse jogo depois da vinheta aí. Botafogo da Paraíba é o nosso amor, o Almeidão, nosso campo de batalha. Botafogo da Paraíba é o nosso amor, o Almeidão, nosso campo de batalha. Galera, o Náutico aí tá com um treinador novo, né? Hélio dos Anjos foi contratado pelo Náutico e ele já mudou aí o esquema do time do Náutico. O Náutico que jogava com 3 zagueiros abandonou esse esquema. Jogava no 3-5-2, abandonou esse esquema e agora vai pro 4-3-3. Volta com jogar com 2 pontas e um atacante centralizado, um centroavante, né? Que por azar do Botafogo, ele volta a jogar hoje, é um dos artilheiros do Náutico, Paulo Sérgio, né? Vamos ver aí a notícia. Tá aí. Escalação. Escalação do Náutico. Em estreia, Hélio muda esquema e deve ter volta de Paulo Sérgio. Veja time. O treinador deve abdicar de estratégia com 3 zagueiros no jogo deste sábado contra o Botafogo nos aflitos. A primeira escalação do Náutico sob o comando de Hélio dos Anjos nesta Série C para o jogo deste sábado contra o Botafogo nos aflitos deverá ter algumas mudanças com relação ao time que foi derrotado na estreia pelo Itabaiana, resultado que custou o cargo do técnico Marquinhos Santos, tanto em relação aos atletas quanto no esquema tático. Tá aí o homem Paulo Sérgio de volta à equipe do Náutico, né? A principal novidade da equipe deve ser o retorno do artilheiro Paulo Sérgio, após pouco mais de um mês se recuperando de uma fratura no pé. A última partida do atacante foi na eliminação do Campeonato Pernambucano para o retorno no dia 3 de março. Com o retorno no camisa 9, o Náutico também deve voltar a atuar com 3 atacantes, uma vez que Hélio dos Anjos gosta de atuar com 2 pontos. Nesse caso, Hélio Borges e Vinícius devem continuar na equipe, com a possibilidade também do treinador poder promover a estreia de Kelvin, última contratação feita pela diretoria na janela de transferência. Outra mudança a ser promovida por Hélio dos Anjos é o fim do esquema de 3 zagueiros. A tendência é que Carlinhos seja mantido, com Felipe Santana e João Maestro disputando a outra vaga. O prata da casa de 20 anos atuou em 13 partidas com Marquinhos Santos, porém Maestro, que ainda não estreou pelo Náutico, foi bastante elogiado pelo novo treinador alvirrubro em suas entrevistas. Outro jogador bem avaliado por Hélio dos Anjos é o volante Marco Antônio, com quem o técnico trabalhou ano passado no CRB. Com isso, ele pode retornar à equipe como titular, possivelmente na vaga de Wenderson, né? Wenderson, com Aurimir permanecendo como primeiro volante e Patrick Alain como meia de armação. Assim, a provável escalação do Náutico deve contar com Muriel, Marcos Ítalo, Carlinhos, João Maestro e Luiz Paulo, Aurimir, Marco Antônio e Patrick Alain, Hélio Borges, Paulo Sérgio e Vinícius. Então vamos aqui a estática das equipes, né? Ajeitar aqui para a gente poder ver melhor. Tá aí as táticas das equipes, os quadros táticos das equipes. O Botafogo, se mantiver o mesmo time, vai com Michel Facaro, Lopes, Renier e Marcelo Augusto, Evandro, Thalisson Gama, Guilherme Santos, Gabriel Honório, que foi o craque da partida, Rodrigo Alves e Henrique Dourado. Náutico, Muriel, Ítalo, Carlinhos, João Maestro e Luiz Paulo. Auremi, Marco Antônio, os volantes, né? E Patrick Alain como meia de criação. É um time mais, embora o meia seja um meio, seja um pouco espelhado, né? A verdade é que é espelhado o meio campo aí das duas equipes. A diferença, nós vamos terminar aqui, Patrick Alain, Hélio Borges, Paulo Sérgio e Vinícius nas pontas. A diferença está no ataque, né? Porque os atacantes do Botafogo, o esquema é diferente. É 4-3-2-1 Botafogo. Enquanto o Náutico é 4-3-3, né? Mais ofensivo o Náutico. Pode ver que os atacantes
são mais próximos da área, enquanto os meias atacantes do Botafogo, que vão atuar, embora seja aqui atacante, Rodrigo seja atacante, ele vai atuar como meia atacante de beirada de campo, né? Mais recuado, ajudando mais o meio de campo. Gabriel Honório também podendo fazer ali uma troca com o Guilherme Santos, né? E Henrique Dourado, como a gente pode ver aqui, mais isolado do que o resto do time. Deu problema no primeiro jogo contra o Confiança. Vamos ver se vai se manter esse esquema mesmo o Botafogo. O que tudo indica que vai manter, mas talvez possa haver mudança, né? Começa a nossa prévia. Se houver mudança, a gente volta aqui com o nosso pré-jogo e fala qual será o time realmente titular e qual esquema será usado, né? Lá quando estiver próximo da partida, faltando uma hora para a partida, 40 minutos, acho que o Botafogo libera aí os jogadores, né? A escalação titular. Então, como pode ver, o Botafogo aqui é mais recuado. E, embora o Náutico também joga quase com o mesmo esquema do Confiança, né? O Confiança teve mais facilidade aqui, apenas com 3 meias, né? E o Botafogo pode ver aqui que os jogadores estão mais próximos do meio de campo e mesmo assim perdeu as disputas no meio de campo contra o Confiança. Vamos ver se dessa vez o Botafogo não perde as disputas com o Náutico, né? Porque a gente pode ver aqui, ó, os meias de beirada barra atacante, barra ponta, né? Estão mais próximos do meio de campo aqui para disputar contra 3. Então fica praticamente aqui 5 contra 3. Mas os laterais podem também avançar para ajudar também os meias do Náutico, né? Porque aí Dourado vai estar isolado, vai estar no meio de 2 zagueiros aqui, então vai estar bem protegido. Então os laterais do Náutico podem aí avançar e prejudicar também o Botafogo, né, galera? Então tem que ter atenção aí, vai ser uma boa disputa no meio de campo, e o meio de campo é onde decide a partida, né? Por exemplo, contra os Confiança a gente sofreu porque a gente não dominou a bola no meio de campo, então tem que corrigir. O Zago tem que corrigir essa deficiência nossa do primeiro jogo da Série C. E aqui não sabemos se será Lopes realmente Evandro, né? Pode voltar Eric, pode voltar Sid Clay, não sabemos ainda. Então, esses 3 atacantes aqui, principalmente Paulo Sérgio, que é o artilheiro do time do Náutico, né? Vão ser extremamente perigosos. E Thaleson e Gama vai ter que parar as criações de Patrick Alan, né? Mas esses 3 aqui contra esse setor defensivo do Botafogo, que está aí carente, faz muitos jogos. O último jogo contra o Confiança até que não foi tão ruim porque o goleiro salvou, né? Porque se dependesse desses defensores do Botafogo, a gente tinha tomado fumo, né? Porque Evandro conseguiu errar uma cobrança de lateral com 50 segundos de jogo, ele foi bater o lateral, errou, deu reversão para o time adversário. Confiança teve uma reversão de lateral com 45 segundos de jogo, né? 45 segundos de jogo, uma coisa inacreditável. Então, também vamos depender do nosso goleirão, aqui ele, Michael Facaro, né? Michael Facaro, que foi muito bem na primeira partida contra o Confiança, fechou o gol, 9 defesas difíceis, ele foi o melhor da partida, na minha opinião. Foi melhor do que Gabriel Honório, que foi o grande craque da partida na linha, mas no gol ele fez 9 defesas difíceis. O Confiança teve 29 finalizações e 9 ele defendeu, né? Não pode acontecer isso contra o Náutico, né? E do lado de lá, Muriel é frangueiro. Muriel já foi do Fluminense, já foi para Portugal, já rodou o mundo inteiro. E onde ele para, ele franga, ele entrega a paçoca. Então, os jogadores do Botafogo aqui tem que chutar também de fora da área. E se chutar de fora da área e for no gol, a probabilidade de entrar dentro do gol é grande, porque Muriel falha. Então, tem que aproveitar para finalizar também de fora da área. Beleza, galera? É isso. Essa é a nossa prévia, né? A nossa prévia agora é esperar aí para ver qual será realmente o time titular. Quando sair as escalações, aí a gente volta aqui para falar, beleza, galera? Qual será o time titular tanto do Botafogo como do Náutico, né? Que o Náutico pode voltar aí com 3 zagueiros e mudar esse esquema aí, que tá ofensivo esse esquema, hein? O Náutico vai vir para cima de nós, então tem que ter atenção e cuidado aí com esse time, beleza, galera? Pra gente sair de lá de Recife, líder da Série C, beleza? É isso aí. Fiquem com Deus. Fui.